Nem sempre entenderemos o silêncio de Deus. E é exatamente nesse momento que devemos permanecer firmes e confiantes naquele que conhece tudo sobre você. Deus te ouve sempre, mas nem sempre Ele te responde de imediato. Ele também age no silêncio, e nesse devocional você vai entender o porquê. Leitura do livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 15. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele. Ouvi essa reflexão em um dos devocionais que acompanho com frequência e decidi compartilhar com vocês aqui hoje. A mensagem é muito simples, mas para que você entenda, vou usar o exemplo que ouvi. Às vezes, o silêncio que Deus te pede é para que você compreenda a forma como Ele age e enxerga as coisas em seu plano. Olha só. Nessa história, Deus havia feito um pedido para que um homem fizesse silêncio diante de 3 amizades que ele tinha. Então, por 4 meses, ele reduziu a euforia na qual tratava esses amigos muito próximos de frequentar a sua casa e se comunicarem todos os dias. Respondia às mensagens normalmente, mas sem muita trela. Nesse tempo, surgiram 3 situações onde cada um começou a reagir de uma forma diante do que estavam vivenciando. Um deles, ao sentir a diferença na comunicação, começou a perguntar aos amigos em comum se haviam reparado algo estranho, pois percebeu que a convivência estava diferente. Embora tivesse curiosidade em saber, sondou a todos, mas se manteve na inércia justamente com a própria pessoa a quem deveria perguntar. O segundo, ao perceber o silêncio, começou a falar mal do homem para outras pessoas como forma de protesto e desabafo. Onde já se viu? Que cara orgulhoso e arrogante. Pois bem, o terceiro amigo da história, ao perceber que algo não estava bem, ligou, perguntou se poderiam se encontrar, jantar juntos, conversar e orar. E assim seguiu por 4 meses, mesmo em meio às desculpas que surgiam por parte do homem a quem Deus pedira o silêncio. Ele sabia que havia um propósito nesse pedido, mas não entendia muito bem qual. Há coisas que Deus nos pede que devemos apenas obedecer. No meio do caminho, Ele revela o porquê. Passados 4 meses, esse homem ligou para cada um desses 3 amigos e explicou o porquê se manteve afastado durante esse tempo. Ao primeiro, disse que continuariam a ser amigos, mas algumas coisas teriam que ser ajustadas. Ao segundo, ligou dizendo que, embora jamais fizesse o mesmo, falando mal enquanto estavam afastados, a amizade terminava ali. E ao terceiro, ligou agradecendo pela amizade e por estar ao lado dele, orando em qualquer situação, sem nem mesmo entender o porquê. Feito isso, esse homem teve uma conversa sincera com Deus e lhe disse: "Fiz o que o Senhor me pediu. E nessa história toda que continuo sem entender, perdi um amigo. Por quê?" Deus, sabiamente, em meio à palavra, lhe respondeu que era justamente para que ele entendesse como ele conhece as pessoas quando para de falar com elas. É dessa forma que Deus passa a entender quem permanece fiel enquanto ele fica em silêncio. Na maioria das vezes, a princípio não questionamos sobre a nossa postura, mas o porquê Deus não nos responde ou não fala conosco. Entenda o silêncio de Deus como uma oportunidade de autoanálise. Veja quais dos 3 amigos você é quando Deus demora a te responder. Isso também serve não só para revermos nosso comportamento com Deus, mas para entendermos a importância da obediência a Ele em algumas situações que acontecem em nossas vidas. A sabedoria de Deus é infinita quando Ele nos pede algo. Ele te livra de coisas que você nem imagina. Deixo aqui uma reflexão.
Que tipo de vida você tem levado que seu pai não tem te respondido? Que nesse dia você possa se analisar e entender o porquê Deus pode estar em silêncio com você. Deus, me permita entender como tenho agido ao analisar o meu comportamento em relação ao seu silêncio, e me livre de coisas que não posso ver, ouvir ou sentir, mas o Senhor pode. Compartilhe essa história com alguém, curta e comente abaixo se já houve um período de silêncio em você. Se inscreva em nosso canal e eu te espero aqui amanhã com mais uma palavra às 6h30. Que Deus abençoe o seu dia.